Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje é 20 de fevereiro de 2015 e, uma vez mais, lembramos que o programa Momentos Espirituais é produzido com muito carinho, muita dedicação pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Particularmente estamos muito felizes e com as baterias recarregadas, pois neste carnaval tivemos a oportunidade, que para nós é motivo de uma gratidão imensa, não só à doutrina espírita, mas ao movimento espírita brasileiro, por termos participado do Congresso Espírita de Goiânia ao longo do Carnaval, dos dias do Carnaval, ou seja, de 14 a 17 de fevereiro passados. Realmente foi um aprendizado muito intenso, uma oportunidade de conviver com pessoas que nós admiramos pelo seu trabalho de divulgação e de reflexões que esses nossos irmãos fazem no movimento espírita, em especial o Haroldo Dutra Dias, o nosso Severino Celestino, que pudemos abraçar, o Décio Iandoli Júnior, que é um expositor ativo, principalmente da Associação Médico Espírita do Brasil, o nosso querido Rossandro Klingey, que conosco compartilhou inúmeros conceitos, o nosso querido Alberto Almeida, um expositor espírita, médico, homeopata e também atualmente psicoterapeuta, lá que milita em Belém do Pará. Enfim, tivemos a oportunidade de conviver e aprender com esses inúmeros colegas que, para nós, não só em termos de adquirir conhecimento, como renovar, ter a oportunidade de renovar atitudes, como o Fábio está nos lembrando, mas principalmente, Fábio, de estar inserido ou estar mergulhado naquela atmosfera psíquica de uma elevação espiritual muito elevada. E então isso para nós foi um motivo de uma experiência gratificante e eu confesso que eu não tenho palavras para demonstrar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de ter convivido com com essa atmosfera psíquica elevada e eu, lógico, né, que eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês. A Sônia, lógico, como macaca de auditório do Divaldo, ela gostaria também de falar algumas coisas do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Queremos ouvi-la, Sônia. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de volta. Faço minhas palavras no Marcelo, porque realmente foi um momento de encontro, um momento de paz, uma psicosfera muito positiva, cerca de 2.000 pessoas nesse encontro, uma organização, o pessoal de Goiânia que organizou esse congresso, esse encontro, está de parabéns em todos os aspectos, as oportunidades de nós vermos os nossos palestrantes, e realmente eu tenho grande afeto pelo Divaldo Franco, pelo seu conhecimento, pelo seu carinho, pela sua forma de
seu entusiasmo, né, no diálogo que ele profere. E pela oportunidade de tantos livros, comprei muitos livros, é uma maneira da gente nos atualizar, né? E o Espiritismo, ele é uma filosofia, uma ciência, uma religião. Ele tem esses 3 aspectos e que nos faz a gente procurar sempre estudar para crescer, acrescentar, dar um entendimento e um sentido à nossa vida. E cada vez mais as informações vão chegando por tantos escritores, e é importante a gente ter, uma vez pelo menos ao ano, essa atividade dentro da nossa rotina, né? Que é uma rotina que a gente tem que colocar em dia, né? Não ficar somente naquela situação do trabalho para casa, para o trabalho. E faço o convite para todos, para que quem estiver assistindo esse programa, se programe para o ano que vem e que vai assistir, porque realmente vale a pena. E vai utilizar melhor as horas destinadas ao feriado do Carnaval. Fábio, um outro detalhe assim que muito nos encantou lá no Congresso foi referente ao seu encerramento. Gostaria de ouvi-lo sobre isso e também que você descrevesse, né, como é que foi esse encerramento. O tema do Congresso foi o céu e o inferno, em comemoração aos 150 anos do livro, né, da obra básica escrita por Allan Kardec. Mito ou verdade? Céu e inferno, mito ou verdade. Foi o tema do Congresso. Foi o tema do Congresso. Aproveitando esse tema, o encerramento do Congresso reuniu pessoas de 3 grandes grupos religiosos aqui no Brasil. São os espíritas, os católicos e os protestantes. E foram ouvidas as abordagens sobre céu e inferno em cada uma dessas 3 religiões, né? Então nós tivemos um padre e uma freira explicando sobre o céu e o inferno na visão católica, um pastor explicando na visão protestante e um pesquisador espírita explicando na visão espírita. E quem intermediou o diálogo foi o Haroldo Dutra Dias. Foi muito interessante, eu acho que foi uma das coisas mais importantes do Congresso, porque perguntaram, eu não sei sinceramente se perguntaram aos espíritos ou se perguntaram a Kardec, eu acredito que foi a Kardec, vocês me corrijam, se o espiritismo é a religião do futuro, né? E a resposta foi que não, que o espiritismo é o futuro das religiões. Então, se o espiritismo é o futuro das religiões, qual que é a nossa preocupação como espíritas? Trazer gente para o espiritismo? Não. E sim levar as verdades espíritas para o seio das outras religiões, para que elas evoluam também. E quando essas religiões aceitarem a comunicabilidade com os espíritos, quando essas religiões aceitarem a reencarnação, por exemplo, né, entre tantas outras, ou a forma de ver Deus, a forma de ver Jesus, muito progresso vai ser trazido para a sociedade. Porque quando eu mudo o meu ponto de vista, eu mudo a minha reação também. Eu mudo como que eu reajo e como que eu atuo na sociedade. Então, esse passo que foi dado nesse congresso, que é o de levar, discutir e nivelar as verdades espirituais, né? Porque foi isso que aconteceu quando a gente falou de céu e inferno em 3 idiomas diferentes, que é o espiritismo, o protestantismo e o catolicismo. Mesmo que não perceptivamente, nós nivelamos um pouco, né, o conceito de céu e inferno nas 3 crenças. Então isso foi um passo gigantesco para a nossa sociedade brasileira e quem sabe para a sociedade do futuro, para a sociedade internacional aí afora. Então, parabéns para o pessoal organizador do congresso que deu esse passo gigantesco. Beleza. Guilherme, gostaríamos de ouvir as suas considerações acerca
do Congresso, aquilo que chamou mais atenção, aquilo que você gostaria de compartilhar conosco? Bom, boa noite a todos. Eu acho que acerca do Congresso, o mais importante é dizer que sim, é uma experiência bastante interessante de se ter quando se pode, porque não é também todo mundo que consegue se planejar para ficar tantos dias fora, tem o gasto com hospedagem, tem o gasto com o próprio Congresso. Então isso aí não é de maneira nenhuma condição sine qua non para se tornar um bom espírita, mas é uma experiência que de fato é bastante significativa, pelo menos para mim foi, porque é o segundo congresso que eu participo e ver mais de 2.000 pessoas juntas querendo ouvir a palavra do Evangelho, a palavra daqueles palestrantes que ali estão, que são palestrantes de peso no movimento espírita, é uma coisa que te anima a prosseguir. Além de tudo, uma coisa que eu vejo que é importante, é claro que a doutrina espírita, o espiritismo é fé raciocinada, e nós tentamos cada vez mais estudar mais, evoluir nossos conhecimentos e eventualmente até evoluir a própria doutrina. Mas a gente não precisa acreditar em reencarnação necessariamente para ser um bom cristão, para fazer o bem para o outro, para ser uma pessoa caridosa. Então, às vezes, alguns detalhes de divergência entre uma doutrina ou outra, uma denominação religiosa ou outra, é o que é menos importante quando a gente está falando de Deus, quando a gente está falando de Jesus Cristo. São detalhes que não vão interferir na conduta das pessoas que seguem uma ou outra doutrina. Isso ficou bem evidenciado no final do Congresso, quando a gente teve, como o Fábio mencionou, esse discurso interreligioso, e foi bem interessante poder ver isso. A outra coisa que eu queria comentar, e eu não sabia disso, então acho que é interessante falar, a TV FEB, que é febtv.com.br, durante todo o tempo do Congresso, transmitiu ao vivo pela internet tudo que nós estivemos lá vendo. Então, quem não tiver condição de ou sair de casa, ou até pagar para estar no local, pode perfeitamente, através da internet, assistir. Vale a pena, são vários congressos no Brasil inteiro, então vale a pena ver a programação ali da TV e eventualmente assistir o congresso, ainda que seja remotamente pela internet. Bem lembrado, Guilherme. E além da FEB TV, também estava a TV SEI. A TV SEI também, SEI é Conselho Espírita Internacional. Também passou. E a Rádio Fraternidade e o pessoal da Rádio Boa Nova também. Então, tanto a Rádio Boa Nova quanto a Rádio Fraternidade, que são rádios da internet, né? São web rádios. Então, essas rádios também transmitiram o evento. José Armão, meu querido, infelizmente você não pôde participar conosco, então nós estamos fazendo esses comentários com nenhum objetivo de levá-lo a sentir inveja de nós, de maneira alguma, mas que gostaria de ouvir alguns comentários seus, porque na sua trajetória você tem uma trajetória que é particularmente muito atraente para mim, porque você atravessou essas 3 fileiras, né? Você atravessou o catolicismo, você atravessou o protestantismo, né? Uma das vertentes do protestantismo, e se sentiu atraído depois pela doutrina espírita, né? Eu estou dizendo isso que eu gostaria de ouvir alguns comentários seus a esse respeito, aproveitando o término do congresso que abordou esses diálogos interreligiosos, né? Porque a maior parte dos espíritas que compõem o movimento espírita no Brasil, a maior parte dos frequentadores das casas espíritas e mesmo dos trabalhos espíritas, a maior parte
é de origem católica. E como você atravessou você teve essas 3 experiências, gostaria de ouvi-lo. É muito interessante esses congressos, né? Infelizmente não pude ir esse ano. Vou me programar para, quizá, se Deus quiser, o ano que vem, né? Possamos estar novamente todos juntos lá. Novamente não pela primeira vez, mas vocês novamente e eu pela primeira vez juntos lá. Então pretendo me organizar nesse sentido, que sem dúvida nenhuma acho que deve ser uma experiência incrível e muito esclarecedora. E infelizmente não pude ir, mas ano que vem, se Deus quiser, sim, estarei lá. Fico muito feliz, né? Eu acho que não deve ter sido a primeira vez, mas fico muito feliz porque a doutrina espírita, ela é da característica da doutrina espírita estar aberta para o diálogo, né? Então fico muito feliz que tenha tido esse encontro, que esse tipo de debate esteja sendo discutido e tudo mais. De fato, eu obtive estudos em algumas desses braços cristãos, né? Eu não gosto de falar de outra religião, porque no fundo tudo é cristianismo, né? Mas de formas diferentes. Então eu tive, desde da infância, eu tinha esse certo incômodo, né? Como se algo tivesse faltando e tudo mais. E comecei, obviamente, nasci dentro da religião católica, fiz o catecismo, não cheguei a fazer a crisma, né? Mas sentia que algo de fato estava faltando. Então fui procurar nas outras escolas cristãs. E parte da minha família é evangélica, da linha da congregação cristã, que é uma linha bem pentecostal, né? Mas não comecei por aí. Comecei tendo estudos com amigas de trabalho dos adventistas do sétimo dia. Muito atenciosos, muito acolhedores. Tive estudo durante muito tempo com eles. Depois tive estudo com os irmãos dos Testemunhos de Jeová também. Esses me visitavam na minha casa e tudo mais, também muito acolhedores, muito amorosos também, sem dúvida nenhuma, aplicados no estudo, assim como os adventistas também. E aí aconteceu várias coisas, a história é muito longa, e eu acabei depois indo para a congregação cristã, quase me batizei, não cheguei a ser batizado, frequentei durante muito tempo. Mas eu recebi um livro de uma amiga, o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um dos primeiros livros que eu li. E foi assim, igual uma bomba, né? Cai assim. Pela primeira vez. Você estava com quantos aninhos nessa época? Só para situar. Não precisa falar a sua idade real agora. Não, acho que eu já tinha uns 18 anos. Por volta de 19 anos. 19 mais 18. Faz uns 20 aninhos. E aí caiu como uma bomba, assim. Porque pela primeira vez eu passei a entender Cristo em sua forma amorosa mesmo, né? Eu tinha um certo distanciamento, certas coisas dentro das outras religiões, com todo respeito, para mim não encaixava. Eu sentia mais a postura firme de um Deus mais firme do que de um Deus muito mais amoroso. E na doutrina espírita eu consegui entender como que Deus conseguia ser caridoso e ao mesmo tempo justo. Isso para mim foi uma abertura incrível, mas ainda muito influenciado pelos estudos evangélicos, eu fiquei durante muito tempo resistindo, né? Evangélicos da congregação, né? Da congregação e das outras escolas também. Eu fiquei resistindo. Eu ainda achava que era alguma artimanha do mal, entendeu? Que ali ainda existia alguma coisa e tudo mais. Caiu depois um livro na minha mão, um romance das Líbias Gasparetti chamado Morro das Ilusões. Deve ter sido um dos primeiros dela, naquela primeira fase. Muito bonito também. Foi o único livro, só 2 livros assim, da linha romântica. Depois eu li o Matuto. E aí caiu Nosso Lar. Depois eu fui para Nosso Lar. Eu comecei a ter uma certa curiosidade, fui no centro espírita da minha casa e peguei Nosso Lar para ler. E aí li Nosso Lar,
Acho que em algumas noites, poucas noites, eu li todo o livro. E aí eu não tive mais dúvida, né? Nossa, é fantástico. Negócio fantástico. E contundente também, né? Porque ele e eu senti uma grande diferença de não ser um livro, porque a gente fala que é um romance, mas não é um romance. Imagina. É um livro técnico, quase assim, é um livro. Dá detalhes. Exato. Como funciona uma sociedade no plano. Exatamente. Toda a obra de André, né? Transporte. É dessa forma. Né? Alimentação. Exatamente. Então eu já vinha lendo periodicamente o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu percebi que por mais que eu quisesse, eu observo ainda a vida, graças a Deus, pelo ponto de vista espírita. Eu não conseguia me distanciar do ponto de vista espírita. Então, quando eu pensava em alguma coisa, eu pensava assim, bom, mas quando no plano espiritual, eu pensava assim, eu não pensava no céu e inferno, que tudo ia acabar e tal. Era uma coisa que incrustou, eu não conseguia mais me livrar. A minha lógica ia pelo ponto de vista espírita. Eu entendia pelo ponto de vista espírita. Eu falei, não vou ficar mentindo para mim mesmo. Não tem lógica ficar mentindo para mim mesmo, por uma questão dogmática e tal. Né? Eu não estou feliz aqui. Eu não consigo entender o ponto de vista espiritual por esse estudo. Né? O outro estudo me faz todo sentido. Né? Para mim é natural. Era atrativo, natural, benéfico, caridoso. E aí Só uma situação. Quando você começou a ler as obras espíritas, o Evangelho, Nosso Lar, você sentiu que havia um pouco mais de lógica, um pouco mais... E te dava uma impressão que aquilo não era uma novidade para você ou não? Que era muito novidade? Sim. Eu tinha... Dava uma impressão que você já conhecia, que isso... Porque eu adotei depois que eu li, eu entendi, eu adotei a visão espírita, eu não consigo explicar. Mas para mim era de uma lógica natural. Eu não conseguia distanciar daquilo. Eu pensava a vida, até hoje eu penso a vida, nas consequências de um ponto de vista espírita mesmo. Quer dizer, meu pai está em algum outro plano, ele morreu, ele desencarnou, mas ele está em algum outro plano, eu sinto ele vivo. Todos os da minha família que se foram, eu não vejo como perdidos, eu vejo como em outro lugar. Sabe por que eu toquei nesse assunto? Porque é interessante. Desde menina, quando eu entrava em contato com o Espiritismo, me falavam, leia livros. Você vai ver que você não vai ter dificuldade. Que os livros vão te trazer um conhecimento que você já tem. Sim. E só vão fazer você recordar. E tudo vai se parecer muito simples. Sim. Então, quando você já tem uma certa idade, eu nunca contestei a obra espírita, não porque essa pessoa falou, porque eu olhava aquilo, para mim era tão simples, era tão fácil, tão transparente, tão lógico, muito mais lógico do que um estado de céu e inferno, como a gente estava pensando, né? E aquelas descrições, como o inferno de Dante, né? Como aquelas descrições de anjos e harpas no céu, que eu não conseguia achar uma lógica em cima disso, como também não conseguia achar lógica de uma mulher nascer da costela de um homem, né? Como descreve a Bíblia. Então, dentro desse contexto todo, cada vez que eu lia as obras espíritas, eu me completava. Eu me sentia mais tranquila. Esse sentimento. Esse sentimento de completude e tranquilidade. É isso. Quer dizer, por isso que eu falo, aquilo me trazia uma paz muito grande. Eu não conseguia fugir daquela lógica. Né? E eu lembro para mim que realmente o que foi muito contundente foi que pela primeira vez, volto a repetir, eu entendi Jesus como algo extremamente bom. Deus, Jesus, como algo assim. Eu lembro que eu me emocionei e falei, isso é Cristo. Eu entendi, porque como eu disse, pela primeira vez eu consegui entender como Deus continuava sendo bom, sendo justo. Tudo fazia sentido, quer dizer, nós mesmos vamos arcar com a nossa própria educação, quer dizer, e a dor, até a própria dor, até a própria consequência disso, jamais vai ser punitiva, é educativa. Isso para mim era incrível, eu falei, não tem amor igual a esse. Justiça e misericórdia é uma única lei, né? Exato, então, e com uma lógica, com uma clareza, que eu falava, nossa, não tem como isso não ser verdade. E o alívio. Isso, dá um alívio de uma coisa de reencontro. Que é o papel do consolador, né? Esse alívio é um consolo, consolador. Exatamente. O que não isenta
a gente de ter que trabalhar. Inclusive, eu estou falando aqui porque eu sei que você já me contou que a doutrina foi uma grande transformação na sua vida. Sem dúvida. E Não porque você falou assim, opa, estou tranquilo, estou aliviado. Não, ao contrário, te fez trabalhar mais ainda, né? Eu não me sinto de maneira nenhuma, por exemplo, assim, transformado. Eu me sinto me transformando todos os dias. Eu tenho a doutrina espírita como uma terapia intensiva e extensiva, né, digamos assim, né? Exatamente. Porque tanto é que quando eu comecei o meu juventude, eu sabia que eu ia me afastar um pouco mais da doutrina do centro. Eu fiquei muito preocupado, porque o centro para mim ele faz uma manutenção espiritual muito importante. Eu acho que eu preciso estar em sintonia, né, com a prática, com a doutrina, com o trabalho, né? Então, para mim, eu me sinto assim, me transformando. Mas é uma coisa que eu não consigo mais, graças a Deus, me desvencilhar. Para mim é normal. Então, eu agradeço a Deus e a Jesus todos os dias por essa bênção. Porque eles não têm, né? Não tem o que falar. E uma outra reflexão que eu acho que vale a pena nós nos lembrarmos, sobretudo por causa até tendo como estímulo esses diálogos interreligiosos que nós assistimos lá do Congresso, que, por exemplo, quando um representante, seja de qual religião for, bate à nossa porta, fazendo a pregação, né, aquela pregação que muitas vezes tem pessoas que até colocam como uma situação chata, uma situação desagradável, etc, etc. Mas a gente se esquece de avaliar que aquela pessoa, ela encontrou na doutrina que ela está seguindo, ela encontrou a presença do amor. E ela está tão feliz, tão em paz consigo mesmo, com aquele sentimento de plenitude que a envolve, que ela quer transferir esse sentimento ou quer compartilhar aquele sentimento com as outras pessoas. Então, quer dizer, nada mais é do que uma demonstração do amor. Sem dúvida. Né? Agora, o que essas pessoas, só completando, agora, o que essas pessoas não sabem é que quando elas vão compartilhar esse sentimento de outras doutrinas conosco, elas não sabem que nós também temos esse sentimento de plenitude e que a mesma doutrina que tem como base os ensinos de Jesus também nos preenche. Sem dúvida. Né? Eu digo que foi importante, extremamente importante para mim, compreender, porque eu tenho 2 amigos que são evangélicos e eu consigo me comunicar muito bem com eles. Então eu acho que foi importante essa passagem. Agora, uma coisa que eu observei, exatamente como o Marcelo disse, é que eu tenho uma convicção que o Guilherme, não sendo o Guilherme, falou aqui, que para você ser cristão, você não precisa ser necessariamente espírita. Quer dizer, todas essas religiões, de fato, elas fornecem o mínimo necessário para que você seja um bom cristão. Porque a base do Cristo é o amor. A base do Cristo é a caridade. Agora, era uma questão pessoal minha. Eu me sentia realmente, fazia sentido, e eu me sentia realmente, como a nossa amiga Sônia disse, em paz na espírita, porque na doutrina espírita. Porque isso é importante que se diga, né? E eu acho que todas as religiões, todos esses braços cristãos, essas linhas cristãs, elas sofreram sim grandes modificações de um tempo para cá. Quero falar aqui um caso rápido. Eu recebi um arquiteto esses dias lá no trabalho, no ateliê, e católico, porque eu trabalho com os católicos e tudo mais, né? E depois, a gente, conversando e tal, a conversa foi desenvolvendo para a parte religiosa. E ele lembrou de uma coisa que é verdade, que o Papa Francisco, esses tempos atrás, ou faz muito tempo, eu acho que faz 1 mês, 2 meses atrás, o Papa Francisco disse na televisão, né, numa entrevista, quer dizer, não, a religião pode sim viver muito bem com a ciência, não há contradição nenhuma, ele diz.
Eu acredito sim no Big Bang, alguma coisa desse tipo, quer dizer, até na evolução das espécies, mas quem é o causador disso está em Deus. Quer dizer, e ele conversou, e ele falou para mim, quer dizer, então não há realmente contradição e tal, tudo mais. Então, quer dizer, a igreja também já mudou bastante. Agora, isso é uma visão que a doutrina espírita já estava trazendo há muito tempo atrás. Né? Eu não vou dizer assim que é uma visão da doutrina espírita porque não pertence à doutrina espírita, pertence à lei. Né? Está lá. Enquanto você falava, eu fui procurar a frase do Papa. Foi a seguinte: o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. Aí, ó, olha só, até arrepio. Olha o que esse Papa está trazendo, né? Olha a visão que ele está trazendo. E o que já dizia Kardec, né? Os espíritos, através das obras básicas que Kardec codificou, ele já fazia essa união de maneira incrível. E hoje, o próprio catolicismo, o Papa também vai chegando nessa mesma conclusão. Então é o que disse nosso amigo Fábio, né, que eu não sei se foi Kardec que disse, quer dizer, o Espiritismo não é o futuro, mas as religiões... O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Exatamente, quer dizer, todas estão caminhando para esses conceitos novos. Exatamente, né? para essa compreensão. Para essa compreensão. Muito bom. Sem dúvida. E isso, lógico, que não significa que nós, espíritas, nos julgamos mais do que os outros. Exatamente. De maneira alguma. Bom, Zé, só assim, né, da minha parte, só um último comentário assim em relação ao Congresso, que eu vou descrever uma cena para você quando eu e a Sônia, nós nos encontramos com o Fábio e a Érica lá no aeroporto, né? Então, quando nós nos encontramos, eu até comentei com o Fábio, né, que eu estava me sentindo como um adolescente quando está programado para ele ir para ele passar, por exemplo, o final de semana num parque de diversões, entendeu? Então, sabe quando você não vê a hora de entrar no avião, né, ou no veículo que vai servir de meio de transporte, né? Então, eu e o Fábio, nós nos sentimos assim, né, Fábio? Exatamente. A gente estava até com medo, né, Marcelo? Porque ia ser bom demais. Exatamente. Que bom. Tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer aí do Congresso? Fiquem à vontade. Eu fiquei, assim, muito impressionada e até feliz. Goiânia não tem carnaval. Goiânia não tem carnaval, não tem esse tipo de coisa. Porque o carnaval, a conotação do carnaval, ela tem um sentido bonito, que era uma reunião de familiares, pessoas passeando, andando pelas ruas, fantasias, né? E eu acho que com o tempo deturpou-se essa imagem, ficou uma imagem muito forte, com um estigma muito apelativo. E aí passou a ser uma situação descontrolada. Então eu não vejo, são raras as pessoas que aproveitam o carnaval no sentido de se divertir saudavelmente, né? Com bandinhas, com músicas bonitas, com músicas engraçadas, mas não nada pesadas, sem antipudor, antimoral, né? E hoje a gente vê uma situação muito apelativa, músicas pesadas, roupas inadequadas, drogas, sexo. E é uma situação tão gritante que a própria espiritualidade fala que essa época aqui no Brasil é uma das épocas mais pesadas que existem. Sim. E que a equipe espiritual trabalha em cima porque existe uma situação muito desenfreada também da equipe espiritual negativa, dos espíritos irmãozinhos que gostam de drogas, que gostam de bebidas, que gostam dessa festa, né, do bar, né, que é do rei, né, do Mamon, do rei Baco, né, Baco. E todo esse contexto, né? Então, esses irmãozinhos influenciam, infelizmente,
a situações com consequências tardias, mas é onde acontecem as situações tardias, né? Gravidez indesejadas, tudo isso por uma brincadeira. 4 dias que deveria ser uma alegria, passa a ser uma coisa pesada, negativa, e o contexto do carnaval, para mim, que era uma coisa bonita, que eu até curtia, me decepciona, né? Me decepcionou. Eu acho que a gente tem que pensar nisso no futuro, até onde, né? A gente pode... E uma outra cidade que tem essas características, viu, Sônia, e até de maneira mais intensa, é Campina Grande, do nosso querido Rossandro Klinger, que na época do carnaval existem não sei quantos encontros, é verdade, encontros espirituais das mais diferentes religiões. Então, um monte de encontros religiosos aflui ou ocorre lá em Campina Grande na época do carnaval. Interessante. Tanto é que eles fazem a tal da micareta, né, que é o carnaval fora de época, lá em Campina Grande, alguns meses depois é que eles fazem esse carnaval fora de época, que é um nome semelhante a micareta, mas não é micareta. Então o Rossandro, ele conta isso em algumas exposições que ele faz. E bem, agora vamos entrar então um pouco para discutirmos sobre o tema de hoje, ainda seguindo o livro Esperanças e Consolações, que faz parte de O Livro dos Espíritos, né? Seria o 4º livro, e até como uma homenagem ao Congresso, né? Porque o tema do Congresso lá de Goiânia foi o céu e o inferno, mito ou verdade. E esse 4º livro das Esperanças e das Consolações, ou Esperanças e Consolações, ele é que originou o céu e o inferno depois, né? Então o livro 1, As Causas Primárias, originou a Gênese, lá dentro do Livro dos Espíritos. O livro 2, a Vida Espírita, originou o Livro dos Médiuns. O livro 3, As Leis Morais, originou o Evangelho. E o livro 4, Esperanças e Consolações, originou o céu e o inferno. E nós estamos nos detendo justamente nesse livro 4, Esperanças e Consolações. Até a semana anterior, nós estudamos felicidade e infelicidade relativas. E agora iniciamos um outro capítulo intitulado Perda de Pessoas Amadas. Então, quer dizer, você vê que o Kardec já coloca como perda de pessoas amadas dentro do livro Esperanças e Consolações. Quem que nunca teve uma perda de uma pessoa amada? E essa perda de pessoa amada, o grande papel da doutrina espírita é servir de consolo e de esperança para os nossos irmãos que se foram e os nossos irmãos que aqui permaneceram. Muito bem. Então, na questão 934, o Kardec, dentro desse contexto de perda de pessoas amadas, o nosso querido Kardec indaga dos benfeitores. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Então, o Kardec quer deixar claro que quando alguém da família ou alguém próximo da nossa convivência, quando esse alguém tem a vida física extinta,
Então ele quer deixar claro que isso é uma causa legítima de dor, né? É muito doloroso você perder alguém da família. E aí os benfeitores assim respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, ele já deixa claro que nós temos meios de nos comunicarmos com os nossos amigos que nos precederam, seja pela mediunidade, né? Ou então ele deixa nas entrelinhas, enquanto não dispondes de outros meios diretos e mais acessíveis. Então, esses outros meios diretos e acessíveis, eu faço a leitura da transcomunicação instrumental, né? Certamente, quando a humanidade estiver mais evoluída do ponto de vista moral, nós teremos acesso a alguns aparelhos eletrônicos. Intelectual. Aí nós vamos ter acesso aos aparelhos eletrônicos. Progresso moral e intelectual. Mas o moral eu diria para você que é mais importante, Fábio. Porque o intelectual, nós estamos próximos. Eu pensei que você estava querendo se referir a que nós vamos construir aparelhos com essa sensibilidade, né? Eu pensei que você estava querendo falar da tecnologia. Então, em termos de tecnologia, eu acredito que o progresso intelectual tem facultado, ou num curto período, eu acho que esses instrumentos serão, vamos dizer assim, até popularizados. Só que o que nos preocupa, e nós ouvimos um comentário do Pode Saber, acho que o Guilherme deve se lembrar. O que nos preocupa é, por exemplo, imagine você, uma grande multinacional detém o monopólio da comunicação com o mundo invisível, né? Aí essa empresa multinacional, eu estou fazendo uma ilação, né? Não estou querendo estimular ninguém a fazer isso, né? Muito pelo contrário. Mas aí essa empresa, ela vai fazer a seguinte propaganda: converse com o seu pai que o precedeu na vida espiritual, pagando R$1.000 por minuto, por exemplo, através desse aparelhinho, né? Então, a humanidade tem que se desenvolver do ponto de vista moral para que isso não vire comércio. Mais do que isso, a parte tecnológica da comunicação com os espíritos já existe desde a época, pelo menos que a gente tem notícia, que remonta a Kardec, que foram as mesas girantes, etc. Sim. E tal. Não deixa de ser uma tecnologia usada para a comunicação com os espíritos. Mas essa tecnologia foi usada pelos espíritos. Sim, como hoje tem, se você se reunir com um grupo de pessoas e fizer aquela coisa que se chama, como não gosto nem do nome, né, da brincadeira do copo, aquilo ali é inegável que tem alguma coisa ali movimentando aquele copo. Agora, o problema é o seguinte: eu tenho que ter o merecimento para me comunicar com quem efetivamente eu quero, e a pessoa do lado de lá também tem que ter a possibilidade e merecimento para que então eu possa falar com um ente querido e não com qualquer coisa que chegue para se comunicar comigo, que não é exatamente o, né? E também, Guilherme, se essa comunicação vai ser útil. Se vai ser útil. Para ambas as partes. Verdade. Né? Agora, você vai se comunicar só para fazer fofoquinha? Como é que é o negócio aí? Ou então, o que vai acontecer com a minha lojinha? O meu namoro com a Chiquinha, com a Maria, vai dar certo? Claro. Entendeu? Então, por isso que, do ponto de vista moral, eu acho que ainda nós estamos distantes. Embora, do ponto de vista intelectual, tecnológico,
Eu acredito que estejamos próximos de desenvolver os aparelhos. Como é que a gente entrou nisso com essa pergunta, hein? Então, porque num determinado momento, Guilherme, olha só o que o Kardec fala, os espíritos respondem. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos espíritos, Eu vejo até aos vossos sentidos. Eu vejo um outro ponto além desse que você citou. Sabemos que com a nossa evolução, como você falou, tem a intelectual e tem a moral. Com a nossa evolução, nós nos espiritualizamos. Quando nós nos espiritualizamos e, consequentemente, desmaterializamos, nós temos mais acesso ao plano espiritual naturalmente. Então, a nossa evolução nos permitirá um acesso direto ao plano espiritual, que eu acho que também é o que ele quis dizer nessa questão. Sim. Foi dessa forma que eu li, né? Eu não sei se vocês entenderam. E que alguns médiuns tiveram, como o Chico, né, que falava que inclusive tinha dificuldade de olhar e falar, eu não sei se é encarnado ou desencarnado. Hoje, muitos médiuns têm essa possibilidade, mas é uma mediunidade compulsória, uma mediunidade de trabalho, né? Ou seja, os engenheiros da vida, os arquitetos do plano espiritual, os médicos, eles trabalham na genética da pessoa para que ela venha com predisposições mediúnicas. Então é como se fosse artificialmente dado, outorgado, né, essa faculdade de trabalho para a pessoa. Mas com o nosso desenvolvimento, com a nossa espiritualização, essa facilidade vai se tornando cada vez mais natural. É mais ou menos como existe no nosso lar. Nosso lar estão ali espíritos ainda não tão evoluídos, mas já com uma boa intenção, né? Então tem vários pontos lá no nosso lar, no livro Nosso Lar, por exemplo, que André descreve essas partes. Eu não me recordo em qual parte, lá pela metade do livro, quando está tendo um certo movimento no mundo para a Primeira Guerra ou Segunda Guerra Mundial, que ele chega até perto de eu não me recordo quem é o amigo que André se aproxima, que no nosso já faz bastante tempo que eu li. E ele tem um aparelhinho em que ele recebe um pedido de ajuda. É o Silas, né? Acho que é o Silas. Ele está recebendo um pedido de ajuda de uma outra colônia, né? Sim. E essa colônia está falando, irmãos, vamos nos concentrar, vamos orar porque há uma grande influência maligna na Terra nesse momento e tal. E ele até cita o nome da colônia. E no final ele fala assim, pobre colônia. Não, infelizmente nesse ponto já não há mais como frear a dor que virá sobre a Terra e tudo mais. Mas, quer dizer, eles estão se comunicando. Quer dizer, a colônia, que me parece que é até um pouco menos evoluída do que o nosso lar, está transmitindo. Está transmitindo através de um aparelho. E esse aparelho é captado lá em nosso lar, né? E também tem, eu acho que, se eu não me engano, acho que no mundo maior, André Luiz fala também de um aparelho de proporções grandes que parece um espelho, né? Parece assim um espelho d'água, alguma coisa assim, que eles se concentram ali, fazem uma oração e o espírito superior vai projetando a imagem do espírito para comunicação. Parece até um espírito de uma esfera bem mais evoluída, elevada. Aí ele diz assim, é importante manter o pensamento elevado para que não haja perturbação na interferência no espelho, no espelho d'água, na parte do reflexo, da projeção do irmão, né? Então quem está na sala tem que se manter e tal. E ele fala que é tipo uma espécie de um aparelho mesmo, e esse irmão, a imagem, né, passa a ser transmitida. Não, e todos nos recordamos também que o André Luiz encontrava-se numa situação mais favorável depois que ele foi socorrido e que ele teve uma compreensão mais ampla da vida espiritual, sobretudo, e num determinado momento
ele queria muito encontrar-se com a sua mãe, aquela que tinha sido a sua genitora aqui no plano físico. E a genitora dele encontrava-se numa esfera mais elevada. E para ele se encontrar com a esposa, vocês se lembram que ele adormeceu, com a mãe, ele adormeceu. Então, olha só, né, o espírito adormeceu lá em nosso lar, né, e ele, em sonho, como espírito, né, no mundo espiritual, é que aí sim ele foi transportado para poder estabelecer o contato com a sua mãe, né? Então, quer dizer, quem lê um negócio desse, quem ouve uma história dessa, não é à toa, né, que isso é conversa de espírita, né, porque eles só falam bobagem, só falam coisas e tal, né? E é interessante, porque hoje até nos filmes a gente vê isso, né? Recentemente passou aquele filme A Origem, né, que era com o Leonardo DiCaprio e tal, e eles faziam essa abordagem, né? Um sonhava, outro sonhava. O próprio Matrix. Teve o Matrix também, né, que tinha essa abordagem, embora eu não tenha assistido, mas vocês sempre falam, né? É importante a gente observar que esses meios de comunicação que nós temos hoje, como o celular, né, a televisão, existe um programa hoje que você pode baixar pelo iPhone, que você consegue ver, né, a pessoa, se as duas pessoas estiverem no programa, você consegue conversar se observando, né? Como é que chama? O Skype, mas tem outro. Que ele pode se observar. Agora, repara, tudo isso, quer dizer, desde a invenção do filme, da invenção que é a fotografia em várias sequências, né? Transporta isso para a época de Moisés. É o FaceTime. Exatamente. Quer dizer, transporta isso para a época de Moisés. Era uma coisa loucura, era uma loucura. Magia. É magia, exatamente. Até, vamos projetar para 100 anos atrás, ou 150 anos atrás. Ninguém ia imaginar que você poderia assistir um rapaz jogando futebol no Japão em tempo real. O cara está do outro lado do mundo e ele está fazendo um movimento aqui. E você está assistindo praticamente em tempo real, que hoje em dia é muito rápido o sinal, né? Você está assistindo praticamente ali em tempo real. Olha essa comunicação. Isso na época, 150 anos atrás, e se pegar lá na época medieval, ia ser considerado uma loucura, uma coisa assim. Não, imagina que isso vai existir. Né? Tudo que tem hoje na Terra é um espelho do que já existia há pelo menos uns 50, 60 anos atrás no plano espiritual. Sem dúvida. Todos os espíritos que projetaram essas tecnologias que reencarnaram foram eles que trouxeram essa tecnologia que já existia lá. Sem dúvida. E para lá chegou esse recurso de outras esferas planetárias. É assim que vem. Como nós estamos numa fase de progresso, e a gente pode, você fez bem uma alusão de que há 150 anos atrás o planeta deu um boom. Nunca progredimos tanto nos últimos 200, 300 anos do que nunca foi em nenhum desses milênios. Em toda a época da criação. Em toda a época da criação. Em toda a época desde que o homem fez a história. Sem dúvida. Que ele tem noção de que ele é quando ele começou a fazer escrita. Talvez, né, Sônia, nem 200, 300 anos. De 50 anos para cá. 50 anos para cá é um absurdo, 200, né? 300, porque quando houve Eu entendo o que você quis dizer. Houve o iluminismo, acabou, encerrou uma etapa, que é os 1000 anos trevas e iniciou os 1000 anos luz, né? E essa etapa, com o iluminismo, as culturas começou a ter um intercâmbio com o planeta de países entre países, começou a crescer a era industrial, né? E a era industrial começou nesse de 1800 para 1900, então tudo é um começo, tem que ter um começo, uma etapa, né? Todos os grupos de cientistas que nasceram no final do século retrasado, com o começo do século passado, que trouxeram a tecnologia da radioatividade, que trouxeram a lâmpada, Thomas Edison que trouxe, né? A lâmpada, o Franklin que trouxe a eletricidade, e daí para frente foi uma marcha constante e progressiva. E tinha que começar por uma coisa grotesca, né?
como foram os primeiros mineradores, né, para chegar na pedra lapidada que a gente está tendo hoje aqui. E vai ter muito mais, porque a comunicação hoje das novas entidades que já estão encarnando, jovens inclusive, entidades que falam como se fossem adultos, até termos tecnológicos, são espíritos evoluídos no corpo de uma criança, mas falando de tecnologia que vai chegar ao planeta, mas não serão dadas ainda para as pessoas que dominam. Infelizmente é uma minoria, mas é o que dominam, através do poder, da corrupção, através da ganância, e que eles não podem deter esse tipo de conhecimento, porque de certo eles iriam utilizar de uma forma negativa, né? A Nete Guimarães, numa conversa, chegou a falar que já existe a cura do câncer. Mas o grupo farmacêutico grande comprou a patente e engavetou, porque não é interessante. Não dá lucro. Não dá lucro, não é interessante para eles a pegar. cura não dá lucro, o que dá lucro é o tratamento. Justamente. É muito dinheiro que eles ganham. E eles vão estagnar toda aquela fabricação de medicamentos que eles ganham rios de dinheiro para fazer o trânsito. Quando eles descobrirem a cura, acabou, né? Então, infelizmente, a humanidade ainda está presa a esses sentimentos negativos, a esses comportamentos egoístas, onde o orgulho e o egoísmo ainda é uma chaga, uma doença, infelizmente, no espírito da gente. Por isso que a gente tem que aprender a se esforçar para sair. Eu gostaria só de comentar sobre o assunto, que, claro, mais uma vez... Só esse comentário, já vou avisando. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 21, nós temos perdas das pessoas amadas, mortes prematuras. Uma passagem bem interessante desse item, dito pelo Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, e essa foi uma psicografia por esse espírito em 1833. E Kardec achou interessante reunir no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a maior dor que nós temos é a perda dos entes queridos, né? E ele dá para a gente uma orientação muito interessante, né? Quando ele fala que é natural a gente reagir da forma negativa, né? Então ele fala: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizei muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções, né? Então, daí para frente, ele faz um comentário bacana, mas eu gostaria de destacar, para a gente fechar essa pergunta aqui, ó: alegrai-vos, ó, em vós de vos lamentar, quando Deus quiser retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Então ele já dá uma ótica diferente, porque nós não estamos no mundo feliz. E viver aqui é pesado para qualquer espírito. E a gente reage de outra maneira, né? Então, quando ele dá uma ótica diferente, olha assim, não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Olha como ele joga uma outra... Inverteu a ótica. Né? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, livre do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam. Seus pensamentos vos protegem e a lembrança que atendes deles se os enche de felicidade. Assim como também as vossas dores insensatas os perturbam, pois eles denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, quando ele joga essa situação, eu falo que é uma doutrina consoladora, porque ele mostra que é uma maneira de a gente levantar a cabeça e parar de olhar para o chão. E olhar, ampliar a nossa mente e a nossa visão para as coisas que são reais. A vida é passageira, quem vive aqui não é um vale de sofrimento, então não é legal viver aqui. Se ele foi, é mérito dele, ele teve essa chance de retornar antes, então ele não está perdendo nada aqui. Ele só ganhou de ter saído aqui. E que a gente
tem que largar o lado egoísta da gente, né? Porque nós somos, os filhos nós não somos donos dos nossos filhos, eles são concebidos para nós no mundo, mas nós não temos direito nenhum de prendê-los ou manipulá-los ou querer fazer. Eles são entidades independentes da gente. Né? Então, eu penso que às vezes vai muito do estilo de vida que a gente está levando, né? Esse estilo muito materialista, muito fechado, como a Sônia disse, quer dizer, os filhos são meus, ou eu acho que meu pai e minha mãe sempre vai estar aqui, aquela coisa toda. E graças a Deus a doutrina espírita nos dá esse ponto de vista diferente, que como a Sônia mesmo disse, é um ponto de vista muitas das vezes egoísta. Porque no livro de André Luiz, lá, O Obreiros da Vida Eterna, me chamou a atenção para um ponto que a gente não pensa muito, né? Que é o caso de Dimas, que desencarnou e tudo mais e sofreu bastante. Depois que eu li aquilo, eu orei muito pela minha tia, porque minha tia desencarnou vítima do câncer e ela deixou 3 filhos, e um dos filhos muito pequeno ainda, né? Então, às vezes a gente fica naquela coisa, né? Saudade da mãe, estavam com muita saudade da mãe, a gente com muita saudade da tia e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, bom, depois que eu li o livro, realmente, de fato, nós temos ainda uns aos outros, mas ela, de certa forma, foi sozinha. Ela perdeu todos. Então, às vezes, em vez da gente ficar com esse pensamento para nossa dor, vamos pensar na dor dela, porque também quer dizer, como é que fala? Um distanciamento dos dois lados, né? Uma separação, exatamente, uma separação temporária para nós e também para ela, e mais ainda para ela, né? Então eu ficava pensando, enquanto eles aqui estão chorando com a falta da mãe, imagina a mãe com a falta dos filhos. Então olha como a gente precisa nesse momento, ao contrário, orar por ela, porque às vezes nem todos que desencarnam vão ter esse equilíbrio de entender isso. Chega do outro lado, nós sabemos que a falta da família arrasa, né? O espírito fica durante muito tempo em desequilíbrio, porque ele não consegue entender isso, né? Não consegue esse equilíbrio. E uma outra visão aí que eu gostaria de colocar também, Zé, lógico que essa daí a gente tem que, né? Devemos valorizar, porque nós nos esquecemos, né? A gente só acha que a nossa dor é maior, né? Exatamente. E nos esquecemos que a dor de quem parte também talvez seja maior ainda. Mas só que tem uma observação que eu vi um palestrante uma vez fazer, que eu achei muito legal, uma comparação assim encantadora, né? Que ele compara a viagem da morte, ele compara da seguinte maneira: é como você vai no porto, aí você vai pegar um navio, né? Você vai pegar um navio, aí você se despede daqueles seus amigos que o acompanharam até o navio, né? Você se despede. E as pessoas que aqui ficam, é uma viagem, né? Então as pessoas que aqui ficam se despedem, né, com os lencinhos, chorando, aquela coisa toda, né? E lógico que você não sabe quanto tempo depois que você vai tornar a se encontrar com aquela pessoa. E aí essa viagem tem início, né? Essa viagem com o transatlântico e tal, e vai chegar no outro porto, no outro destino, que nós vamos chamar do mundo espiritual, o mundo vindouro, né? Aí, lá no mundo espiritual, quando o tal do transatlântico, entre aspas, está atracando naquele porto, do outro lado, esperando terminar lá o estacionamento do transatlântico, do outro lado tem as pessoas que estão felizes, aguardando, né? Que estão felizes lá no mundo espiritual, aguardando a sua chegada, né? Então, quer dizer, veja você como que tem essas vertentes todas, né, de interpretação, né, de uma mesma situação, né? Por isso que quando você disse no início, né, do livro Nosso Lar, e
para falar a verdade, as obras espíritas de maneira geral, mas principalmente essas obras que nós consideramos mais clássicas, né? Então você pega a obra, os livros da codificação, são livros de estudo, de profundidade, e até hoje tem pesquisadores lá que se debruçam e ainda conseguem esmiuçar e aprofundar os estudos, etc, etc. Né? Tratados acadêmicos. Aí você pega lá a obra de Emmanuel e a obra de Kardec, de André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Chico. Então, por exemplo, elas são de uma riqueza e de uma profundidade absurda. Sim. Aí você pega lá, se você quiser ler o Nosso Lar como uma historinha, tudo bem, é um nível de leitura que você vai fazer, é um nível de interpretação, é um nível mais superficial, mas é um nível. Né? Você vai conseguir extrair lições muito proveitosas. Né? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, e ficar mais atento neste personagem ou naquela personagem, também é um outro nível. Se você quiser se aprofundar mais ainda, até hoje nós descobrimos coisas que foram ditas em 1944, quando da publicação desta obra, quando esta obra veio a público, né, melhor dizendo. Né? E as informações lá contidas, nós confirmamos 40, 50, 60 anos depois. É verdade. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Agora há pouco vi você fazendo uma pesquisa e eu sempre fico curioso quando você faz essa pesquisa. Eu estava vendo quando que foi o ano mais ou menos da Revolução Industrial, porque notoriamente a tecnologia avançou bastante e vem avançando de uma forma exponencial desde da Revolução Industrial, que culminou lá nos anos de 1840 mais ou menos. E aquilo que a gente estava falando do avanço da tecnologia, hoje eu vi uma chamada na página do G1 dizendo que a Apple anunciou que a partir de 2020 ela vai estar fabricando carros. Né? Então uma empresa que supostamente fabrica hoje telefones e software para utilizar nesses telefones e computadores, ela já está planejando e já anunciou que a partir de 2020 vai fabricar carros. Aí nós imaginamos quais carros serão esses. Muito provavelmente alguns que não usam gasolina, né? São os iCarros talvez, que vão ir pela vertente do carro elétrico, como hoje já existe a Tesla fazendo essa experiência relativamente bem sucedida. Então foi isso, eu quis dar uma olhada para ver, porque a cada 5 anos a gente não acredita no quanto de evolução que a gente teve, né? Então, em breve nós vamos ter, se é que já não é real, o carro que você entra no carro e ele faz tudo, né? Inclusive dirige. Né? Inclusive quando a gente espirra ele fala saúde. Só um dado de curiosidade aqui. O Tesla, que foi quase tão importante quanto o que criou a lâmpada, o Thomas Edison. O Tesla trabalhava com Thomas, né? Com Thomas Edison. Eu não sabia. Para mim é novidade. Ele é incrível. Ele tinha duas linhas de eletricidade, né? O Thomas Edison defendia uma e o Tesla defendia a outra, né? Que é aquela linha de eletricidade, e a outra que o Thomas Edison dizia que era muito perigosa, e o Tesla dizia que não, né? E houve aí um desentendimento entre eles e tal. E eles acabaram. O Tesla defendia a corrente contínua exatamente. E o Edison alternado. Inclusive, existe uma palestra dada no ano passado, num TED Talks daquele, com a pessoa demonstrando, através de princípios definidos pelo Tesla, que é possível a eletricidade remota. Então ele liga um gerador de eletricidade aqui e uma televisão a 1 ou 2 metros de distância liga. Entendeu? Você pode passar ali à vontade e está gerando energia e alimentando aquela televisão. Sem fio, sem nada. E o sistema do Edison é muito complexo, porque ele tem milhares de fios, vários fios para cada lugar, e a sobrecarregar. Quando do Tesla, que era essa energia que não era que era contínua, um fio só
ele conseguia transmitir. E detalhe, quer dizer, esse projeto de uma matriz mandando energia, era projeto do Tesla, que ele não desenvolveu na época, 1800, lá vai, 1900 alguma coisa, Acho que 1800 mesmo. porque faltou investimento. Quer dizer, hoje isso está vindo como algo, como uma novidade, né? Quer dizer, futuramente os aparelhos não vão mais ter fio para você poder ligar nas tomadas. Era um projeto do cara lá em 1800. Então, e uma ilação que nós podemos fazer, mais uma vez entra o egoísmo na parada, né? Porque é possível, lógico que eu não vou acusar o Edison, o Thomas Edison, porque primeiro que eu não tenho moral para acusar ninguém de nada, e segundo que eu também não tenho informações, né? Mas é possível que, na teoria do Edison, ele já havia feito algum acordo com os produtores de fios, os produtores de postes, etc, né? Para que houvesse todo esse mecanismo Para não desviar muito do assunto, o que a história diz é que houve uma má propaganda, quer dizer, isso houve nos meios da mídia da época, né? Uma má propaganda do Thomas Edison em relação ao Tesla, né? Por isso que ele foi durante muito tempo esquecido, né? Ele está sendo redescoberto agora. Mas ele foi massacrado, ele abriu essa situação, até onde que o Tesla influenciou e quanto era importante. Sem dúvida. Mas ele foi esquecido, né? Durante muito tempo é o marketing. Por isso que tem eu sempre me lembro, nas últimas semanas, isso tem me vindo à cabeça com muita frequência, que há uma lei cósmica que o Mestre veio nos trazer. Aí tá vendo? Nós estamos falando de eletricidade, de aparelhos, não sei quem. Aí volta em quem? No Mestre. Aí o Mestre vem e diz que a pedra rejeitada é a base do alicerce. Né? Ou seja, exemplos são inúmeros, né? O Tesla foi rejeitado lá na época, né? 200 anos atrás, aproximadamente. E agora? Porque me parece, talvez no futuro ele seja mais reconhecido que o próprio Edison. Olha que coisa. Você vê que interessante. É necessário o tempo, né? É necessário o tempo, é necessária a história para, muitas vezes, fazer justiça com alguns personagens da história. A verdade tarda, mas ela aparece. Exato, mesmo que dure 300, 400 anos. É o que eu falo em relação, quando me perguntam sobre a doutrina espírita, né? Mas a doutrina espírita e tal, vocês dizem que é a verdade e tudo mais, isso só tem no Brasil, não sei o que, não é verdade? Não. Eu falei, mas se você fizer uma conta, você já viu quanto tempo a doutrina do cristã, né? Dos cristãos, levou só para ser reconhecida por Roma? Quantos séculos depois de Cristo, né? Que Constantino... No mínimo 300. Por aí. No mínimo 300 que começou a arrefecer o ânimo. Exatamente. E daí para o mundo foi mais uns tantos séculos. Então, e você quer que a doutrina espírita de 150 anos faça tudo o que a doutrina espírita, a própria doutrina cristã levou quase meio século para chegar? Sendo que a doutrina espírita é derivada do cristianismo. Sem dúvida. Eu digo assim, eu falo essa mentalidade mais espírita, né, da própria reencarnação, do próprio restante da comunicação com os espíritos e assim por diante. É necessário dar tempo ao tempo. Eu acho que já evoluiu Kardec afirmava, se vier uma verdade, né, que não seja deste contexto que ele fez, ele falou para nós prosseguirmos e aceitarmos, porque o que significa? Nós estamos em constante progresso. Sem dúvida. E hoje nós acatamos isso porque é o que nosso entendimento alcança. É o que a nossa cultura e o nosso conhecimento consegue visualizar. E apesar das nossas dificuldades, a gente ainda tem uma visão ainda, mas no futuro, provavelmente, nem o espiritismo que nós reconhecemos hoje pode ter essa visão para o futuro. Mas isso daí cabe no momento certo. E quando nós analisamos os 5 princípios básicos da doutrina, então nós vamos perceber que 3 já são praticamente de alcance e de compreensão de qualquer pessoa.
independente da postura religiosa dela. E dois outros, a ciência oficial, ela só não oficializa por interesse mesquinho, por interesse do academicismo, que os cientistas eles não querem colocar o nome deles, o prestígio que o nome deles representa na cabeça deles, né? Que isso é subproduto do orgulho e do egoísmo. Então eles não admitem usar o prestígio que o nome deles representa para reconhecer o conceito tanto da reencarnação quanto da comunicabilidade com os espíritos. Entendeu? Agora, Deus, o conceito de Deus, né, é bem claro, né, só os nossos irmãos materialistas e ateus que não admitem, né, que é uma porcentagem muito pequena da população mundial. A imortalidade da alma. Imortalidade da alma você pode ter interpretações diferentes da doutrina espírita, mas quem não é materialista é espiritualista. E o espiritualista crê que o homem é composto de alguma coisa além do corpo físico. E que essa alguma coisa além do corpo físico, que nós vamos denominar alma, ela sobrevive à morte do corpo físico. Lógico que algumas doutrinas acham que essas almas vão ficar estagnadas porque não creem ou não admitem a tese reencarnacionista. Então, se você foi bom, você vai para o céu e vai ficar lá. Se você não foi bom, você vai para o inferno e vai ficar lá. Né? Bom, imortalidade da alma. Que é sem querer fazer uma crítica, é totalmente contraditório com a bondade de Deus. Mas tudo. Exato. E a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados, que vamos dizer assim, seria o quinto princípio, nós também podemos considerar que a ciência não oficializa, mas ela reconhece que tem água na Lua, tem água em Marte, tem condições de vida, né, nesses planetas, só que os nossos instrumentos, que a nossa visão material pode perceber, ainda não consegue identificar vida numa outra dimensão. Mas tudo indica que nós vamos chegar, ou se é que já não chegou e não foi divulgado, né? Nós vamos chegar nesse conceito de uma vida numa outra dimensão. Então fica aí faltando a reencarnação, a oficialização da reencarnação, né? Lógico, né? Porque tem vários relatos, né, de crianças que contam as histórias que viveram numa existência anterior e os pesquisadores vão lá e comprovam tudo, né? E também a outra tese, que é a da comunicabilidade com os espíritos, porque essa comunicabilidade também está mais do que provada, porque através da comunicação mediúnica muitas informações são dadas e depois são comprovadas, né? Mas tudo bem, né? Quando chegar o momento do amadurecimento da sociedade terrena, isso será oficializado. Bom, meus queridos, eu acho que nós poderíamos ficar por aqui hoje, porque nós vamos entrar na questão 935 e o tema, embora esteja relacionado com perda de entes amados, mas vai mudar um pouquinho a abordagem, né? Então, eu acho que vale a pena nós deixarmos para o próximo programa. E também nos lembrarmos que nós usamos parte do nosso programa de hoje para demonstrar a nossa gratidão, né, a Deus, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos permitiram a oportunidade de conviver lá com os nossos companheiros lá de Goiânia, né? E então
gostaria de iniciar as nossas despedidas. Fique à vontade, Fábio. Eu queria agradecer a oportunidade de me reunir aqui com vocês, de poder usar desse momento para refletir bastante, para fazer uma introspecção, para pensar na perda dos entes queridos. Quando a gente é jovem, a gente quase não se dá conta disso, aí vai passando dos 40, isso começa a ficar uma constante na nossa vida, né? E agradecer a Jesus, a Deus, pela lei de justiça e de misericórdia, né, Zé irmão? Ser uma só, né? Às vezes as coisas que nos parecem injustas são simplesmente falta de compreensão do bebezinho que está aqui e não entende ainda a decisão do Pai.